vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje tá bastante calor aqui em Goiânia e pela primeira vez eu tô gravando à tarde. A Mayra tá dormindo, então vamos ver até onde a gente vai com esse vídeo. O tema do vídeo, né, filhos, né, talvez você diga, Lu, eu ainda não tenho filhos, eu nem sou casado ou casada, eu não quero ter filhos, meus filhos já cresceram, eu já tenho netos, não importa. Eu realmente espero que você fique e assista esse vídeo até o final, porque vai valer a pena, eu tenho certeza. Eu realmente gostaria que alguém tivesse gravado um vídeo como esse há alguns anos atrás, teria me ajudado bastante. E como eu sempre digo, eu procuro gravar coisas que possam ajudar vocês a refletir um pouco sobre a vida de vocês. Sabe, tem um movimento que está recebendo bastante críticas, julgamentos, né, de umas mulheres, eu não vou citar nomes, que estão dizendo que estão arrependidas de ser mãe, né? Elas se arrependeram da maternidade, ou seja, decidiram ter filhos e hoje se sentem frustradas. Elas dizem que amam os seus filhos, porém se arrependeram. E o que é um arrependimento, gente? É algo que você não faria se pudesse decidir, né? Você não faria novamente. E quem sou eu para criticar essas mulheres? Porém, eu realmente acho isso muito triste. Você dizer para outro ser humano que se arrepende de ter dado vida a ele, né, gente? É uma coisa triste, é um conflito, é algo que machuca a própria pessoa. Ninguém gosta de dizer algo assim, é óbvio, ninguém. Então, essas mulheres são bem corajosas e elas têm coragem de dizer o que muita mulher não tem coragem, né? Porque a gente gosta de viver essa maternidade de redes sociais, né? Essa futilidade, aqueles enxovais soberbos, exagerados, um desperdício de dinheiro, não é verdade? Aquela história, ai, meu mundo rosa, meu mundo azul, é isso, é aquilo. Faz a maternidade parecer um conto de fadas, e de conto de fadas a maternidade não tem nada, e eu vim aqui falar para você a respeito disso hoje. Eu já recebi muitos elogios pelo tipo de cuidado que eu dou aos meus filhos. Eu tenho 3 filhos, né? Quem não conhece a minha história, vou fazer 37 anos, eu tive o meu primeiro filho com 25 anos e tive o outro filho depois de 6 anos, e depois de 6 anos eu tive a Mayra. Então são praticamente 6 anos de espaço para ter tido cada filho. Então eu tive tempo, gente, para decidir se eu queria ter filho ou não. Então assim, meus filhos foram planejados. Eu não tive nenhum filho por acidente. E mesmo meus filhos tendo sido planejados, já houve momentos em que eu chorei, sabe? Que eu fiquei desesperada, que eu me sentia a pior mãe do mundo. Daí você vai me dizer, Lu, como que você se sente a pior mãe do mundo quando você abandonou tudo por causa dos seus filhos? Você parou de estudar presencialmente, né, gente? Porque eu sempre estudo, eu sempre estou fazendo cursos, eu estou lendo, eu estou estudando sempre, mas eu digo assim, presencialmente, né? Eu abandonei a possibilidade de ter uma formação, né? Eu gostaria muito de ter estudado psicologia e por hora eu deixei isso de lado, não sei até quando, né, gente? E muita gente diz, Lu, você se dedica, você fica em casa. Como que você pode se sentir uma mãe ruim? Sim, gente, eu já me senti uma mãe super fracassada, já me senti perdida. E eu quero dizer para vocês que eu sempre criei os meus filhos, eu e meu esposo. Eu nunca tive ajuda de familiares para cuidar dos meus filhos, nunca tive apoio, né? Nunca tive uma rede de apoio, gente, isso é muito importante. Daí muita gente vai dizer, Lu, o que exatamente é uma rede de apoio no cuidado dos filhos? Os parentes, gente, antigamente não era só a mãe que cuidava do filho, o filho estava ali no quintal, onde provavelmente morava a tia, a avó, né, a prima, e sempre tinha alguma ajuda para cuidar dos filhos. Tinham outras crianças, elas brincavam, tinha mais espaço, tinha uma rua, uma calçada mais segura, onde você podia deixar seus filhos brincando. Gente, eu fui criada brincando no meio da rua, correndo pelo mato. Eu saía e chegava na hora do almoço com os pés pretos de sujeira, de carvão, de mato queimado, porque eu corria com a minha irmã e a gente era livre. Hoje é muito triste, mas eu tenho que dizer para vocês que se meus filhos querem brincar na calçada da minha casa, eu tenho que estar junto, gente. Não pode, porque é muito perigoso. A minha rua é muito perigosa. Então, assim, se meus filhos nunca foram atropelados, é porque eu cuido, porque senão já teria acontecido uma tragédia, tá, gente? De fato, aqui na minha rua já houve um acidente grave com uma criança.
Então não é fácil, realmente não é fácil. E quando eu vi aquelas mulheres recebendo as críticas, né? Que isso, vocês são um bicho, vocês são animais, como vocês podem dizer que vocês se arrependem de ter filhos? Gente, nós vivemos num mundo hipócrita, que as pessoas fingem o tempo todo. E eu não tô dizendo que você tem que dizer tudo que você pensa, mas tem mulheres que são corajosas, né? E elas falam o que elas pensam e outras preferem ficar quietas para não ter um papel de uma pessoa ruim, sabe? E eu acho que é importante, sim, ter essas pessoas que têm coragem de falar essas coisas, porque realmente, se você não quer ter filhos, não tenha filhos. Eu vou dizer para você mais uma vez, ouça bem o que eu vou dizer. Se você nunca sentiu vontade de ter filhos, é melhor que você não tenha filhos. Daí você vai me dizer, Lu, mas você tem 3 filhos e tá falando para as pessoas não terem filhos? Gente, eu tenho 3 filhos e eu quis ter os meus filhos. Nunca me arrependi de ter tido os meus filhos, porém é muito difícil, gente. A maternidade não é fácil, sabe? Não é fácil. Você tem que estar com um psicológico bastante legal, porque senão, além de sofrer, você vai fazer seus filhos sofrerem. É por isso que a gente vê filhos abandonados, crianças que depois que nascem são dadas, né, para os avós, para as tias, são dadas à adoção, não é verdade? Crianças que são jogadas no mato, no rio, né, deixadas em calçadas. Então, gente, o que é isso? É pessoas que achavam, né, que pensaram, eu acho que eu vou ter um filho, e tiveram um filho e fizeram essas crueldades. A gente recebe muita cobrança. Quando você se casa, você recebe muita cobrança, né? Quando vai vir os filhos? E, gente, é ótimo quando você tem essa vontade, né, de ser mãe, que você tem essa vontade de ser pai. É bom, que legal que seja assim, mas tem que ser os dois, tem que ser o marido e tem que ser a esposa, porque se um dos dois não quer, gente, com certeza vocês vão enfrentar muitas dificuldades na educação dos filhos, na questão econômica, no financeiro. Então, gente, quando você vê uma mãe dizendo que se arrepende de ter tido filhos, não critique, não julgue. Talvez você não goste, eu não gostei, gente, sabe? Eu senti muito, assim, aquele aperto no meu coração e pensei, nossa, se o meu filho ouvisse algo desse tipo, né, ele ia se sentir mal. Sabe, gente, eu não sou a favor do aborto, não sou mesmo, sabe? Pra mim é uma crueldade sem tamanho e eu, sempre que eu puder dizer pra alguém que tá prestes a fazer um aborto, eu vou dizer, não faça isso. Por mais que você não queira, talvez alguém queira criar seu filho com amor, né? Alguém que tem esse sonho de ter um filho, mas jamais cometa um aborto. Principalmente nas religiões, a gente vê muito essa pressão, né? E quando vai vir um bebê, vocês vão ter filhos. Mas, na verdade, depois que os filhos vierem, gente, quem vai pagar o preço é você e seu esposo. E se você não quis, se foi algo que você realmente não quis, se isso não brotou do seu coração. E eu não tô falando dessa maternidade fútil que as pessoas pregam por aí, eu tô falando de você engravidar, de você gerar essa criança com toda a dificuldade que é os enjoos da gravidez, às vezes algumas doenças que podem vir como uma diabetes, pressão alta. Talvez você não vai ter um parto como você sonhou. Eu, por exemplo, quis ter meus filhos de forma normal e eu acabei tendo 3 cesarianas, então não foi como eu planejei, mas os meus partos foram maravilhosos. Talvez com você possa ser que não seja tão maravilhoso assim, porque tem mulher que sofre muito, gente. Então você tem que ter esse senso de realidade, sabe? Pode ser que depois que você tem esse filho, ainda no pós-parto, seu marido pode te abandonar, sabe? Não aconteceu comigo, mas eu já vi muita gente, porque não é fácil, gente. Depois que a gente tem um bebê, a gente não consegue se cuidar igual. Então esses casamentos fúteis, que não são baseados naquele compromisso, né, de até a morte nos separe, se for um casamento fútil, que o homem olha para a mulher e vê a mulher bonitona e ele só vê aquilo nela, não enxerga nada mais além disso, pode correr o risco de ficar abandonada sim. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver o quanto de mulheres que foram abandonadas logo depois do parto. Então, gente, não tô aqui para assustar vocês, muito pelo contrário, eu sempre fui a favor de filhos aqui nesse canal, mas eu achei muito importante falar sobre esse assunto. A maternidade não é brincadeira. Você já parou para pensar que talvez seja importante que você abandone seu emprego para cuidar dos seus filhos? Será que você seria capaz de abrir mão de algo tão importante que é para nós, né, ter nosso dinheiro, né, a nossa independência financeira?
pensando que os seus filhos precisam de você, que você é a melhor pessoa para estar junto com o seu filho, e talvez você vai ter que abrir mão dos seus luxos, né? Bolsa cara, um carro novo, boas roupas de marca, passeios, viagens, né? Cuidado no salão de beleza. Você vai ter que abrir mão disso, talvez, para poder ficar em casa com seus filhos, né? Porque talvez seu marido seja igual ao meu, né? Que é pedreiro. Meu esposo não ganha mal, gente. Se eu falar isso aqui, vocês sabem que é mentira, porque um pedreiro profissional, ele ganha bem, ganha melhor do que muita gente profissional que fizeram até faculdade, né? Meu esposo não fez e ele ganha até razoavelmente bem. Porém, gente, nós temos 3 filhos e ele é o provedor da nossa casa. Então, gente, realmente pense antes de colocar uma vida no mundo. Quando você estiver namorando, se você está namorando agora, converse sobre esse assunto, gente. Esse assunto é extremamente necessário. Não se case com uma pessoa que você não conhece, tá? O que é conhecer? Ah, Lu, eu conheço desde pequeno. Não. Conheça o que essa pessoa quer para o futuro dela. Talvez se você quer muito ter um filho e a pessoa não quer ter filho, essa pessoa não seja ideal para você, porque você vai ter que abrir mão. Ou você quer ter filho com um cara que não gosta de criança. Ou você quer ter um filho com a mulher que não gosta de criança. Então, gente, tem que ser compatível. Tudo bem, é como eu digo, você tem o direito de escolha. Ah, eu não quero ter filho, Lu. Então casa com a pessoa que não quer também. Porque não é justo você fazer isso com alguém. Seja algo de comum acordo. Converse antes do casamento, tá? Porque isso é muito importante. Hoje o Eric tá com 12 anos, o Brian tá com 7 anos e a Mayra vai fazer 2 anos. Eu amamentei meus filhos basicamente até os 3 anos de idade, todos. O Brian foi um pouco além, porque o Brian foi com 4 anos. Eu amamentei ele até completar 4 anos. A Mayra, eu pretendo tirar a qualquer momento, antes dos 3 anos. Foi uma economia enorme para o bolso do meu esposo, porque ele nunca comprou uma lata de leite, então façam as contas vocês. Mas para mim foi algo muito desgastante, tanto fisicamente como emocionalmente. Eu acredito que eu não estava preparada, ninguém está preparado para ficar noites e noites mal dormidas, né? Como eu tenho atualmente, sempre tive. E eu não estou reclamando, gente, eu estou falando que é real para vocês. Então, quando alguém me elogia por ser uma boa mãe, eu fico pensando se eles imaginam que a minha vida é perfeita, um conto de fadas, né? Não, gente, eu simplesmente acredito que eu sou boa mãe porque eu preciso ser uma boa mãe para os meus filhos. Eles merecem uma boa mãe. E eu tenho que dar o melhor para eles, ou seja, o leite materno é o melhor para eles, para a saúde deles. Então não é que é fácil, é que eu decidi, gente, é uma decisão. Os meus filhos não usam redes sociais, nem WhatsApp, nem Facebook, porque eu sei que não é bom para eles. E eu sou responsável pela vida deles até os 18, 21 anos. Então, enquanto ele estiver sob o meu teto, eu vou ditar as regras sim na minha casa, porque eu sei o que é melhor para os meus filhos. Eu não vou ser aquela mãe carrasca, mas enquanto eu puder orientar, eu vou fazer. Enquanto eu tiver esse controle, eu vou fazer. Eu não deixo os meus filhos na rua, gente. Meus filhos não ficam sem alguém adulto por perto de jeito nenhum. Na verdade, os meus filhos não saem daqui sem eu ou o pai. Então, raramente eles saem na companhia de outra pessoa. Por exemplo, o Eric viajou a primeira vez aos 12 anos com a tia. Então, assim, é algo para mim muito comum. Talvez alguém ache que isso é um absurdo. Para mim, não, porque eu cuido dos meus filhos. Então, sou eu que fico preocupada. Então, eu sei o que é melhor para eles. Os meus filhos não saem com amiguinhos na rua. Por quê, gente? Eu não conheço a educação dessas crianças. Eu sei a educação que eu dou para os meus filhos. Então, eu não vou deixar meus filhos na rua por aí, fazendo coisas que eu não estou vendo, né? Tudo tem seu tempo, gente. Então, quando eu decidi ser uma boa mãe, não foi porque eu sou uma boa mãe, naturalmente uma boa mãe, foi porque eu decido todos os dias. Eu decido levantar e preparar o café da manhã para os meus filhos, eu decido fazer um bolo. Então, é tudo uma decisão. Você tem que fazer. É atitude, gente. Não é uma coisa, é aquela coisa, né? Uma história, um conto de fadas. Não, gente, é atitude. E acha que é fácil? Muitas vezes eu quis ficar dormindo até 10 horas da manhã, gente, sério, porque assim, uma noite mal dormida eu quis ficar, mas eu sabia que era melhor levantar e fazer as panquequinhas das crianças. Muitas vezes eu não queria fazer almoço, eu queria comer um sanduíche. Mas eu sabia que as crianças tinham que comer, principalmente o Brian, né, que ele tem seletividade alimentar,
e ele não come de tudo, gente. É muito complicado cozinhar pro Brian, porque eu não posso pôr tempero na comida. Por exemplo, eu não posso pôr pimenta do reino, porque ele vê e ele não come, tá? Então, é isso, gente. Quem olha pra minha vida e fala, nossa, uma boa mãe, é uma decisão. Você também pode ser uma boa mãe. Educação, gente. Se você é um pai e uma mãe que você não quer ter o trabalho de educar os seus filhos para o mundo, então não tenha filhos, porque seus filhos pode ser um desses aí que são mortos, né, que são abusados fisicamente, porque você prefere deixar seu filho com os outros para ir para festa, né? Jamais eu faria algo assim, não faço mesmo, porque eu não sei o que aconteceria comigo se eu saísse para uma festa, deixasse meu filho e meu filho fosse abusado por uma pessoa. Eu não me perdoaria nunca, então eu não faço. Mas se você é esse tipo de gente que não quer abrir mão da farra, da festa, das viagens e prefere deixar seus filhos com qualquer um, é melhor que você realmente não tenha filho, porque você vai se arrepender de ter tido filho, com certeza, e seu filho vai ser uma vítima, né? Uma vítima sua, no caso. Então, realmente ter filho não é para todo mundo. E parabéns por essas mulheres ter tido coragem de falar isso, porque talvez assim, muitas de vocês acordem que isso não é o sonho de vocês ser mãe. Talvez o chamado de vocês sejam ser só esposas, tia, né, amiga, a professora, não mãe. E tudo bem, gente, vocês não são piores por isso. Agora, você que quer ter filho por modinha, porque viu alguém sendo mãe e depois deixa seu filho, a Deus dará, você sim merece ser criticada, porque ser mãe é uma escolha. Então, você quer ser mãe? Então, procure ser a melhor mãe que você possa ser. Nós não somos perfeitas, gente. Ninguém é perfeito. Mas você pode dar seu melhor. Porque muitas vezes nós decidimos ser mães e não queremos pagar o preço da maternidade, né? Muitas vezes tem mulheres que sim querem ser mães, né? Porque vê na novela, vê nas redes sociais, querem comprar um enxoval e na prática depois não quer ser mãe, não quer cuidar, quer deixar o filho para a avó cuidar, quer deixar o filho para outras pessoas cuidarem, quer dar prioridade aos bens materiais, né? Quer fazer o que tem vontade, quer viajar, quer continuar saindo para bronzear. E onde que fica o filho? Com os outros. E depois as crianças são abusadas, são maltratadas e as pessoas dizem que foi um acaso, foi um acidente, né? Nós não podemos confiar no mundo que nós vivemos hoje. Se a gente põe uma vida no mundo, a gente tem que arcar com as consequências e cuidar dessas crianças, fazer o melhor que nós podemos. Sabe, gente, eu não vejo a minha vida com sentido sem os meus filhos hoje. Vou ser bem sincera para vocês, mas dizer para vocês aqui que foi fácil ter filhos não é fácil, nunca foi fácil, mesmo porque eu sempre cuidei deles. Eu nunca deixei meus filhos com ninguém, então assim, eu me dedico 100% aos meus filhos, 100%, sabe? Acordo e durmo e meus filhos estão ao meu lado. Então, essa é a vida que eu decidi levar, porque eles são minha responsabilidade, tá? Eles são minha responsabilidade. Um dia eles irão crescer, um dia eles irão ter a liberdade deles e eu vou poder fazer tudo o que eu quero, né? Eu vou poder viajar, vou poder estudar, vou poder dormir, vou poder fazer o que eu quero. Por enquanto, eu decidi ter meus filhos, então eu vou cuidar deles, vou fazer o melhor por eles, vou cuidar para que eles não sejam abusados por ninguém, né? Para que ninguém bata nos meus filhos sem que eu não veja isso, para que eles não tenham saúde emocional, né? E mental danificada. Então, assim, muitas vezes as crianças sofrem coisas, traumas, pela ausência dos pais, não é verdade? Então, não, gente, não critica as pessoas que dizem eu não quero ter filhos. Não, esse tipo de pessoa vocês não têm que criticar, vocês têm que dizer, olha, que bom que você reconhece, que você realmente sabe que você não quer ser mãe, que você não quer ser pai, não tem nenhum problema, sabe, gente? Essas pessoas não fazem mal nenhum à humanidade. Agora, essas pessoas que dizem que querem ter filhos, ou às vezes nem dizem, né? Andam tendo filhos aí por acaso e depois deixam as crianças sofrerem, jogadas, passando fome, desnutridas, sem cuidados, né? Batem de forma violenta nas crianças. Esse sim vocês deveriam criticar. Eu disciplino os meus filhos, de fato tem uma vara que fica ali no armário, uma vara que fica pronta, e talvez tenha alguém aí que vai ficar escandalizado, mas eu acredito na disciplina, né, não agressiva, sabe, porque sempre que você bate no seu filho com raiva, você pode machucar seu filho, você tem que saber disciplinar. Eu vou fazer outro vídeo, se vocês quiserem, falando, mas tem uma vara ali e se eu falar uma, duas, na terceira vez, com certeza vai levar umas 3 varadas na bunda.
Eu não sou a mãe que não grita. Sabe aquela mãe caladinha? Não, eu grito, eu falo alto quando precisa. Até meu filho fala, nossa mãe, pra que falar assim? Eu falo, gente, e talvez isso não seja a melhor forma, mas eu educo os meus filhos, tá? Então, assim, muita gente confunde ser uma mãe boa com uma mãe boazinha. Procuro prover tudo pros meus filhos, mas eu não deixo de educar os meus filhos. Se precisar levar varada, vai levar. A Mayra ainda não, porque é muito pequenininha, tá, gente? Mas o Eric e o Brian eu corrijo sim, eu educo sim. Eu ensino meus filhos a viver no mundo, porque afinal eu não vou estar aqui pra sempre, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe um comentário pra mim. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!